Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Gilmar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas da nossa disciplina de Físico-Química. Bom, no vídeo passado, nós buscamos entender e definir o conceito de entalpia, como sendo aquele calor transitório em processos químicos realizados à pressão constante. Nesse vídeo, nós discutiremos agora novos aspectos da termoquímica, agora falando sobre os fatores que influenciam justamente o valor desse calor transitório, ok? Então, vamos lá. Então, fatores que influenciam nas entalpias ou nos calores das reações, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que qual influência, né, é provocada, influência das quantidades de reagentes e produtos, ou seja, a quantidade de reagentes e quantidade de produtos interferem na quantidade de calor liberado ou absorvido. Então vamos ver o que traz esse texto aqui, que diz o seguinte: as quantidades de calor liberada ou absorvida em uma reação depende, em primeiro lugar, das quantidades de reagentes e dos produtos que participam da reação. Por convenção, considera-se que o valor do ΔH, escrito ao lado de uma equação química, seja referente às quantidades em mol ou em moles, não é isso? Escritas na reação. Por exemplo, eu tenho aí 2H2 gasoso, não é isso? Mais O2 gasoso, produzindo H2O na forma de vapor. É importante que eu conheça os estados físicos dos materiais, reagentes e produtos. Por que é importante? Né? Eu vou abrir aqui um parênteses para vocês. Nós vamos ver mais à frente outros fatores que influenciam. E um deles é justamente o estado de agregação do material, ou seja, o estado físico. Daí, para mim, nesse momento, né, para nós aqui, até então eu não me preocupava muito se o material era sólido, líquido ou gasoso, era meramente uma ilustração. Agora, quando eu trabalho com calores, eu sei que a quantidade de materiais envolvidos interfere, eu vou ver também o estado físico daquele material, que também vai interferir na quantidade de calor liberado absorvido. Por quê? Ora, lembra que eu falei que a energia está contida nas ligações, sejam elas ligações entre as moléculas ou ligações químicas. Então, pense bem, quão fortes estão as ligações de um material no estado sólido, material no estado líquido, material no estado gasoso, ou se o material é gasoso e ele está no estado sólido, quanta energia foi removida para aquele material sair de um estado gasoso para o estado sólido. Lembre-se que a gente conversou, não é isso? Mostrando que os processos físicos eles absorvem calor, indo de um estado mais organizado para o mais desorganizado, e liberam calor de um estado mais desorganizado para um estado organizado, ou seja, do vapor para o líquido, do líquido para o sólido. E, logicamente, se eu já liberei uma parte de calor, de energia nessas mudanças de estado físico, isso aí, na hora de um processo, de uma reação química, vai influenciar também no valor do ΔH. Bom, então, voltando aqui ao que nós estamos falando, né, já sabemos que a quantidade interfere. Então, a gente tem aqui a primeira representação, por exemplo, 2H2 mais O2, produzindo H2O. Isso aí vai produzir o quê? Menos 485,5 kJ por mol. É interessante notar que o ΔH está negativo. Bom, como é que eu vou avaliar esse ΔH negativo? É só você pensar um pouco. O que seria esse ΔH? Tá? Só para a gente abrir um parêntese aqui. ΔH só pode ser uma coisa. Entalpia final menos a entalpia inicial do meu material. Se o meu produto final tem menos energia do que o produto inicial, então a diferença entre eles será um valor negativo. Quer dizer que houve liberação de energia. Tá? Então aqui um ΔH negativo, ele vai ser a representação de um processo isotérmico. Se a entalpia final tem mais energia do que a entalpia inicial, menos energia, a diferença entre eles vai dar positivo. Isso quer dizer que precisou ser absorvida energia. Então, o meu ΔH maior que zero representa um processo endotérmico. Só para você já ficar aí
atualizado dessa informação. Bom, vamos fechar novamente aqui o nosso slide. E aí veja só que nós já sabemos, né, que aquela energia liberou 485,8 kJ, tá ok? Quando 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água. Se a quantidade for multiplicada ou dividida por um número, o mesmo acontece logicamente com a quantidade de calor. Assim, por exemplo, se nós dividirmos toda a equação por 2, eu vou ter 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio, produzindo 1 mol de água, o que eu vou ter? Eu vou ter a metade da quantidade de calor, que seria 485,8 dividido por 2, que vai dar menos 242,9. Então, a primeira coisinha que nós aprendemos aqui na aula de hoje é que a quantidade de material, né, em mol ou em massa, mas a gente vai interessar aqui em mol, influencia diretamente, tá? Se eu tenho mais quantidade de material, mais calor vai ser liberado. Se eu reduzo o meu material, eu vou ter menos quantidade de calor liberado. É igual você botar mais carvão e menos carvão, tá? Quanto mais carvão eu tenho, mais energia ele vai fornecer ali. Quanto menos carvão, menos energia eu vou conseguir obter da minha churrasqueira, por exemplo. Bom, entendido isso, vamos aí para o próximo slide. Então, veja só. O fator que influencia, como eu falei para vocês, tá? É justamente o estado físico do material, tá? Influencia o estado físico dos reagentes e dos produtos na reação. Aí vamos pegar um exemplo bem interessantezinho que é da formação da água. Pegar as mesmas quantidades. 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio, produzindo 1 mol de água. Os três sistemas, 1, 2 e 3, têm as mesmas quantidades de reagentes e produtos. Então, a quantidade de reagente não está influenciando, mas há uma diferença no ΔH. Veja só que aí você tem H2O, é isso? Você tem H2 e O2 nas mesmas condições gasosos. Então, o estado físico dos reagentes não está interferindo. Mas já no sistema 1, o H2O ali obtido é vapor, não é isso? E aí ele há uma liberação de quanto? De menos 248,42,9 kJ. Quando você vai para o sistema número 2, aí você já tem água no estado líquido. E o que é que você tem? Você tem um ΔH de menos 286,6. Ora, mas como assim, professor? Veja que o estado gasoso ele tem muita energia. Quando ele vai para o estado líquido, ele já vai liberar uma parte da energia que foi da própria transição de estado físico, do vapor para o líquido, além da energia da reação química em si, que é a junção do H2 com meio de O2 formando H2O. Esse processo vai liberar energia, mas a transição do estado físico também vai liberar energia para um estado mais organizado, libera mais energia. E assim você tem a formação de H2 mais meio de O2 produzindo H2O no estado sólido, você já tem uma quantidade de energia liberada, ou seja, a quantidade de calor liberada, de menos 292,6. Ora, e aí você vai observar o seguinte, que você tem um aumento da entalpia à medida que você vai para um estado de maior ordem, maior organização, que é lembrar daquilo que a gente falou nos vídeos anteriores. Você vai do estado gasoso para o estado líquido, libera calor. Do estado líquido para o estado sólido, libera calor. Então, essa mudança de estado físico aumenta a quantidade de calor liberado. Soma-se a quantidade de calor liberado da própria reação química em si. Bom, entendido isso, né, que o estado físico do material influencia, vamos ver aqui outro fator que influencia no valor do ΔH, que é justamente o estado alotrópico, ok? O estado alotrópico. Para quem não lembra mais, lá das aulas do primeiro ano, alotropia, não é isso? É aquela parte da química que vai estudar o fenômeno, na verdade, em que você tem duas substâncias simples, compostas pelo mesmo tipo de átomo, no entanto, a organização desses átomos é diferente. A estequiometria desses átomos é diferente. E ela vai gerar produtos diferentes. Por consequência, a quantidade de calor liberada por substâncias simples, mesmo formadas pelo mesmo material, mesmo tipo de átomo,
vai ser diferente. Como você pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui, vou apagar aqui, e eu tenho aqui O2 e O3, tá certo? Os dois são feitos do mesmo elemento químico, oxigênio. Só que aqui são 2 átomos, aqui são 3. Então, logicamente, haverá uma diferença de calor quando esses materiais sofreram uma reação química, tá? Um vai liberar mais calor do que o outro, porque são substâncias químicas diferentes. Bom, então, voltando aqui ao nosso exemplo, ok? Você vai ver o seguinte, influi também na... Opa, voltar para lá. Influi também na entalpia ou calor de reação as diferentes formas alotrópicas apresentadas pelos elementos químicos, como, por exemplo, carbono, como carbono diamante, carbono grafite, né? Você tem o enxofre, nas suas duas versões que a gente mais discute, que é o monoclínico ou o rômbico. Você ainda tem o fósforo, que pode ser o branco ou o vermelho. E ainda o exemplo do oxigênio, né, que eu falei do gás oxigênio e do ozônio. E aí você tem o exemplo, por exemplo, do carbono grafite reagindo com oxigênio, vai produzir CO2. Carbono diamante reagindo com o oxigênio na mesma proporção, nos mesmos estados físicos, vai produzir também CO2. Só que aí o que você vai observar? Carbono grafite libera 393,1, enquanto que o carbono diamante libera 395 kJ. O que a gente entende aí? Né? Que o estado alotrópico mais estável, ou seja, mais abundante, é o que tem o menor delta H, tá certo? Nessa questão aí. Bom, indo para o próximo fator que influencia o valor do ΔH, né? Nós estamos falando ali justamente aqui da alotropia, só reforçando um pouco mais, né? Vamos discutir aqui um pouco mais. E o seguinte, aí nós vamos detalhar, né? Porque o diamante possui em sua estrutura cristalina maior quantidade de entalpia, ou seja, acumula, né, uma quantidade de energia maior do que o grafite. Por ocasião da queima, essa quantidade adicional de conteúdo de calor é liberada, o que explica o maior ΔH, né, da segunda reação, que é essa que eu mostrei para vocês, onde você tem aqui justamente o valor do ΔH do diamante sendo 395, enquanto que do grafite é apenas 393. Bom, aí você tem o gráficozinho que representa isso, e é justamente aquela explicação que eu mostrei para vocês. Aonde está contida essa energia? Logicamente está contida na organização dos átomos, nas ligações que esse diamante faz. São mais energéticas do que as do grafite. Bom, e aí vamos falar agora sim de outro fator que influencia, que é justamente a dissolução, tá? Ou diluição. Então veja só, você já reparou, vamos pegar um exemplo, né? Você já reparou que a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né? Pode ser também a potássio, né? O hidróxido de potássio. Na água é acompanhado por aquecimento. Nesse caso, dizemos que a dissociação é exotérmica. Outras vezes, a dissociação é endotérmica, por exemplo, dissolvendo o tiosulfato de sódio, que é o Na2S2O3. E isso, logicamente, dissolvido na água, né? Então a água fica meio gelada, né? Bom, vamos imaginar agora a seguinte experiência. Eu tenho 1 mol, né, de ácido sulfúrico, dissolvido a 25 graus Celsius, em quantidade crescente de água. Verificamos que até certo limite, quanto maior a quantidade de água, maior será o calor total liberado na dissociação, de acordo com a tabela que a gente vai observando aí. Né? Eu tenho 1 de mol, não é isso? E aí a quantidade de calor liberado. Bom, só que a gente vai observar o seguinte, que vai chegando aqui em um certo limite, né? Quando esse 1 de mol de água, que é o meu solvente, tende a infinito. Ok? Então, notamos que mesmo aumentando infinitamente a quantidade de água da dissolução, a quantidade total de calor liberado tende para um certo limite. A gente viu no próprio gráfico. Essa quantidade máxima de calor que é liberada, né, pela dissolução de 1 mol de ácido sulfúrico, é denominada de entalpia ou calor de diluição total.
da substância. E a gente vai escrever justamente ó, H2O líquido, né? Mais aquoso, vai produzir H2O aquoso, né? E o ΔH vai ser menos 84,4. Isso aí vai justamente representar, né, de forma assim, simbólica, uma dissolução, uma dissolução infinita, digamos assim, né? Você vai tender ao infinito, então você vai chegar no valor constante. Então, aquele valor constante ali já é uma constante, ou seja, um valor que eu posso utilizar como referência. Bom, e aí o que acontece, né? Evidentemente, falar em diluição total ou infinita é apenas uma força de expressão. No exemplo anterior, não é necessário dissolver 1 mol de H2O numa quantidade infinita de água para que haja liberação de 84,4. Pois com cerca de 24 mol de água já se consegue esse resultado. Ou seja, a partir daí não adiantaria mais, né? Não adiantaria mais eu continuar diluindo, porque não liberaria mais energia do que já liberou. Chegou ao máximo de energia possível de ser liberado. Bom, então, devemos salientar que nas reações de solução admite-se sempre que os reagentes já estejam nesse estado de diluição total ou infinita, né? Veja que aqui a gente vai sempre estar usando algumas condições para facilitar o raciocínio, né? Sabemos que a pressão é constante, não é isso? Agora que um material está em solução aquosa, ele vai estar diluído de tal forma que ele atingiu, né, o seu estado de diluição infinita, né? Lembre-se que o termo aqui é simbólico, e ele liberou o máximo possível. Então, você não vai se preocupar se ali está muito diluído ou pouco diluído. Não vai importar nesse caso. Bom, voltando aqui ao nosso slide, ok? Vamos falar de outros fatores, tá? Vamos avançar aqui no nosso conteúdo. A influência da temperatura na qual se efetua a reação química, ok? Então, veja só, vamos considerar os dois exemplos. Eu tenho HCl, H2 mais Cl2 produzindo HCl, ΔH1 183,9 kJ. Isso realizado a 15 graus e a mesma reação a 75 graus. O que você observa? Um pequeno acréscimo, não é isso? Um pequeno acréscimo aí no valor do ΔH. E aí você vai poder ver justamente isso aqui nesse gráfico que está representado abaixo. Ora, aí daí a gente já consegue logo fazer algumas interpretações, tá certo? Primeiro, a gente pode considerar que a reação é a mesma, porque o ΔH é diferente, né, logicamente, né? Vou fazer aqui essa leitura para vocês. Simplesmente porque a quantidade de calor necessária para aquecer a mistura H2 mais Cl2 a 15 graus e 75 graus Celsius é diferente da quantidade de calor necessária para aquecer o mesmo sistema de 15 para 75, né? Em decorrência da diferença entre os calores específicos da mistura, né, H2 mais Cl2, o calor específico do HCl, e também, né, logicamente, mais uma vez, né, estamos aqui fazendo uma contabilidade de energia. Tá? Então, basicamente, o que a gente pode entender aí desse processo é que se você aumenta a quantidade, a temperatura, no fim de contas, né, simplificando aqui a explicação, se você aumenta a temperatura, você vai aumentar também o valor do ΔH, porque você vai ter um acréscimo de energia. Lembre-se que aumentar a temperatura requer acrescentar energia. E essa energia vai se refletir lá no valor do ΔH, ou seja, né, na quantidade de calor liberado no final do sistema. Bom, vamos fechar aqui mais uma vez aqui no nosso slide para a gente avançar. Então, entendido isso, que a temperatura influencia no ΔH de forma positiva, ou seja, aumenta a temperatura, aumenta o ΔH. Vamos aqui para o próximo fator que pode influenciar. Bom, o último fator para a gente discutir aqui no nosso vídeo é justamente a influência da pressão. E aí nós vamos lembrar que todos os nossos processos são a pressão constante, só que não precisa ser a pressão de uma atmosfera. O que vai observar é o seguinte, a pressão praticamente não influi nos calores de reação que envolvem em sólidos e líquidos. Mesmo em reações que envolvem gases, a influência da pressão é muito pequena.
tornando-se perceptível somente em pressões elevadíssimas da ordem aí de 1000 atmosferas, tá? Sendo assim, não devemos nos preocupar com a influência da pressão em nossos cálculos, tá ok? Então, você vai se despreocupar um pouquinho aí com a pressão, ou seja, a pressão em condições normais, digamos assim, né, em condições corriqueiras, ela não vai influenciar significativamente no valor do ΔH. Então, a gente vai se preocupar com a quantidade de material, não é isso? Nós vimos aí a influência da pressão, ou da pressão não, da temperatura, e todo o estado físico do material, né, o estado sólido, líquido ou gasoso, o estado de agregação, influencia diretamente, assim como a temperatura. Então, espero que eu tenha sido claro com vocês aqui nas explicações, tá, de quais fatores realmente contribuem para haver uma mudança significativa no valor do ΔH. Quantidade de material, estado físico e a temperatura em que aquela reação acontece. Ok, pessoal? Bom, então nós vamos ficar por aqui com o nosso vídeo. Boa sorte para você e nos veremos no próximo vídeo. Bom estudo!